Agora chegou aquela hora daquele quadro tão esperado aqui do nosso Fenômeno todas as quintas-feiras, o Fala Defensor, que está no ar. O direito universal à saúde é uma garantia constitucional brasileira, mas nós sabemos que nem tudo é perfeito quando falamos em saúde pública e muitas vezes é necessário você acionar a justiça para ter acesso adequado e qualificado ao tratamento que o paciente precisa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a defensora pública, doutora Manuela Carvalho de Menezes, que está via internet, que vai nos explicar o que é preciso para dar início a uma ação judicial sobre a saúde. Doutora Manuela, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Fala Defensor e ao Fenômeno Fica Alerta. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, conversando, prestando aí esse serviço de esclarecimento à população. Muito bem. Doutora Manuela, o que é preciso para dar início a essa ação judicial, para ter acesso a um direito, que é, por exemplo, às vezes um exame muito complicado, uma cirurgia? Como é que isso acontece? Bom, vamos lá. De princípio, eu preciso informar para vocês que o Núcleo de Saúde da Defensoria Pública, ele atende em média 100 pessoas diariamente, mesmo de forma virtual durante essa pandemia. O que demonstra, no primeiro momento, a ausência do Estado, do município, enquanto garantidor de direitos, principalmente dos direitos relacionados à saúde. Tá? Mas é preciso também que se deixe muito claro que muitas vezes o usuário do Sistema Único de Saúde, ele inverte a ordem, ele acaba procurando a defensoria num primeiro momento, achando que se for tentar de forma administrativa, se for tentar através do SUS, não vai conseguir. E não é bem assim, tá? O SUS, ele existe, o SUS, ele funciona, a gente precisa realmente fortalecê-lo. Então, por isso, a gente vem diariamente fazendo um esforço de se tentar reeducar esse usuário para que ele entre no Sistema Único de Saúde pela porta da frente, que ele buscando a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência e lá sendo atendido de forma digna, né, para que a sua prestação de saúde ela possa ser efetivada. Claro que há casos que a gente não consegue inserir o assistido no Sistema Único de Saúde, por diversos motivos, seja porque a oferta de vagas é escassa, seja porque não há prestador habilitado aqui em Alagoas ou aqui em Maceió, apesar daquela demanda ser uma demanda que tem uma cobertura SUS, que está prevista nas tabelas de procedimentos, mas que, infelizmente, aqui em Alagoas não tem nenhum prestador habilitado. Então, para essas situações excepcionais, a gente trabalha com as ações judiciais que envolvem o direito à saúde, mas nunca vamos, de imediato, ingressar com uma ação judicial. A gente vai tentar sempre reeducar, reorientar esse usuário a procurar o serviço, tá? Vai tentar resolver de forma administrativa e, no final, quando de fato a gente não consegue, ou então, quando aquela demanda for uma demanda que não tenha cobertura SUS, a gente judicializa. O ideal seria que a judicialização da saúde, ou seja, ações judiciais que versem sobre o direito à saúde, que elas fossem utilizadas apenas para demandas que não tivessem cobertura SUS, Isso. que tivessem ausentes na tabela de procedimentos do SUS. Mas a realidade é outra. O Núcleo da Saúde da Defensoria, atualmente, ele ajuiza mais da metade das ações dizem respeito exclusivamente a demandas com cobertura SUS, mas que a oferta de vagas aqui é escassa, é inexistente, o serviço público ele é mal prestado. Perfeito, doutora Manuela, excelente sua explanação. Vamos abrir espaço, então, para as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar, inclusive, muita gente querendo participar. Vamos lá, vamos à primeira pergunta aqui com o nosso telão. Vamos ver, quem faz a pergunta para a doutora Manuela nesse exato momento é o Júlio Gama. Ele pergunta o seguinte, doutora, ações de saúde são muito comuns na Defensoria Pública? Sim, bastante. O Núcleo da Saúde, como eu falei no começo, a gente atende em uma média de 100 pessoas diárias. A gente tem uma resolutividade administrativa muito boa, a gente tem toda uma construção com os gestores, com a administração pública, com os diretores dos hospitais, a gente consegue resolver muita coisa de forma judicial ou de forma administrativa, mas, infelizmente, a gente tem uma gama de processos expressiva que dizem respeito aí a esses usuários, a esses assistidos que tentaram ter a sua demanda de saúde efetivada pelo sistema, pela regulação, e não conseguiram. Então, as demandas de saúde, elas são recorrentes, elas são frequentes, e a judicialização acaba sendo, na grande maioria dos casos, inevitável.
Muito bem, doutora, perfeito, está explicado para o Júlio. Vamos lá, então vamos para a segunda pergunta. Quem faz a segunda pergunta para a doutora Manuela é a Fernanda Pimentel. Ela pergunta o seguinte: doutora, o que uma pessoa precisa fazer se não tiver conseguido uma consulta, exame ou cirurgia? Pronto, perfeito. Como eu estava falando no começo, a Defensoria Pública ela vem trabalhando de forma incansável para se tentar reeducar, reorientar esses usuários a que, primeiro, eles busquem o serviço através da porta de entrada. Então, que eles entrem no SUS pela porta da frente. Que eles vão atrás, acionem a unidade básica de saúde. Caso a especialidade médica desejada, o procedimento não seja lá realizado, essa unidade de saúde, ela vai solicitar a vaga em uma outra unidade, e assim a gente consegue que essa demanda, ela caia no sistema da regulação e o poder público, ele tenha ciência do que está sendo necessário para a população, e assim ele consiga, de fato, se organizar, contratando mais prestadores, ofertando mais vagas à população. Mas, uma vez que a gente não consegue inserir esse usuário de forma digna, ou então que o usuário já está há muito tempo esperando a marcação, ou então nem sequer deram a oportunidade para esse usuário, para ele agendar o seu procedimento. Então, nesses casos, diante de uma má prestação do serviço, a Defensoria Pública, ela recebe essa demanda, a gente vai atrás dos gestores para entender por que aquele cidadão não está tendo o seu direito à saúde assegurado, a gente tenta resolver de forma administrativa, não conseguindo, a gente realmente vai para a demanda judicial. Então, é bom deixar muito claro que a Defensoria Pública, ela não é balcão SUS. Tá? Nós não trabalhamos com o sistema da regulação, nós não temos acesso às vagas que são ofertadas, a gente não consegue entrar para agendar uma consulta, um exame. Isso é o poder público que faz. Então, por isso que é preciso que, primeiro, o assistido busque a regulação para tentar agendar o seu procedimento. E apenas depois, quando não consegue, procure a defensoria. Perfeito. Claro, pode procurar antes, a gente vai dar toda a orientação possível, a gente dá toda a assistência, seja na parte administrativa, seja na parte do judiciário, mas a gente precisa, de fato, que aquela demanda entre no sistema do poder público para que o poder público se reorganize e consiga aumentar a oferta de vaga, a oferta de serviços que está sendo prestada à população. Então, entrando agora na fase do processo judicial, o que é que a pessoa precisa fazer? Precisa trazer para a gente a documentação médica do seu pedido. É interessante, o ideal seria um laudo médico bem detalhado, bem circunstanciado. Claro que pelo Sistema Único de Saúde, às vezes é muito complicado a gente conseguir esse laudo detalhado, mas o assistido ele tem que entender que a gente vai passar por uma etapa da justiça, do Poder Judiciário. Então, a gente tem que instruir o processo muito bem, para que a gente não seja surpreendido por decisões desfavoráveis no decorrer dessa ação. Então, a gente sempre orienta que traga todos os exames, que tenha um relatório médico legível, com letra legível desse médico, que contenha o CID da sua patologia, que contenha o nome correto do procedimento, do medicamento, a quantidade certa, que venha datado, se possível, porque com a data a gente consegue provar na justiça que há uma urgência naquela situação, a gente consegue realmente insistir que a decisão judicial saia o quanto antes. E, além disso, a documentação pessoal de praxe, né? Identidade, CPF, comprovante de residência e o cartão SUS. Perfeito, muito bem. Vamos lá, então, para a nossa última pergunta de hoje. Deixa eu ver, então, quem faz a pergunta para a doutora Manuela. Vamos ver, então. Quem faz a pergunta é a Silvia Leite. Doutora, existe uma documentação padrão necessária para esta ação? É praticamente o que a senhora estava explicando agora há pouco aqui para a gente, né, doutora? Isso, exatamente. Assim, é bom se reforçar que, às vezes, a gente insiste que a parte nos traga um laudo um pouco melhor, justamente para que a gente não seja surpreendido no decorrer do processo. Porque uma coisa é a gente tentar resolver de forma administrativa com uma solicitação. Outra coisa é a gente convencer o Poder Judiciário, né, de que aquele serviço não está sendo prestado e que, de fato, aquele serviço ele é imprescindível para aquele cidadão, aquele serviço ele não pode ser substituído. Então, para isso, a gente precisa de uma documentação robusta, de uma documentação séria, para que o processo siga do jeito que realmente a gente necessita.
Perfeito. Doutora Manuela, mais uma vez, muito obrigado. Excelente as suas informações, porque explica e acaba de vez com aquela mania que muitas pessoas têm, por exemplo, eu já sei que no SUS é complicado, eu já vou direto na Defensoria Pública, já vou entrar na Justiça para conseguir aquele exame. E não é bem assim. A senhora já contou que o mais importante é que ele faça de entrada, siga os trâmites comuns, mesmo com todas as dificuldades. E com as dificuldades, a partir daí é que a Defensoria entra para dar o auxílio jurídico. É isso? Exatamente, mas não só o auxílio jurídico, a gente também presta todo esse auxílio na parte do administrativo. Às vezes o usuário, ele nem sabe qual posto procurar, ele nem sabe que se não tiver nesse posto, o posto pode solicitar a vaga no outro posto. Então, às vezes a gente acaba, às vezes não, na grande maioria das vezes a gente acaba também prestando esse auxílio, explicando também como funciona essa rede, para que a gente consiga fortalecer o SUS, para que a gente consiga inserir esse cidadão no SUS e que a gente consiga evitar a judicialização. Mas, claro, há casos que a ação judicial ela é inevitável e, por isso, a Defensoria está aí, a Defensoria funciona todos os dias e quem tiver qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer dificuldade nesse trâmite, pode acionar a gente, que a gente vai dar todas as explicações necessárias. Muito bem, que bom, que bom. Amparo total e defesa, se for necessário. Primeiro vamos tentar o administrativo. Se não conseguir, vai para o jurídico e a Defensoria estará do seu lado sempre. Doutora Manuela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Boa semana e até a próxima aqui, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde.